E eu queria começar o programa justamente falando desse tema do golpe militar, né? Porque no dia de hoje os militares, os chefes militares, tendo à frente o general Braga Neto, né? Que hoje se afastou aí do Ministério da Defesa, eles publicaram no final da noite de ontem, né, uma nota em conjunto assinada pelo Ministério da Defesa e pelo Exército, né, justamente sobre o golpe que levou à ditadura militar que durou 21 anos no país. Né, deixando de lado o fato de que eles deixaram de lado, né, o fato de que o golpe levou à morte centenas de brasileiros, torturou e prendeu mais de 20 mil pessoas, né? E levou o país a um dos períodos de maiores retrocessos e de submissão aos interesses do imperialismo de todos os tempos. Os chefes militares, né, que tiveram presença marcante em todas as etapas do atual regime golpista, exaltaram, né, a exaustão o golpe militar de 1964. Bom, a nota, o documento denominado Ordem do Dia, né, voltou a empregar a terminologia Movimento de 31 de março de 1964. Isso porque, sabidamente, por todos os chefes militares, né, procuraram já na década de 60 apresentar como data do golpe, não o dia do 1º de abril, quando o golpe de fato se consumou, se realizou, visto que o dia 1º de abril era conhecido e é conhecido até hoje no Brasil como o dia da mentira, e os militares que, à época, inclusive procuraram apresentar o golpe de 64, a revolução, né? Procuraram denominar o movimento golpista, né? Ilegal, né? De derrubada de um governo legalmente constituído, o governo na época João Goulart, como um movimento de 31 de março. Bom, na nota, os militares golpistas de hoje se referem ao movimento de 64 como dizendo que ele foi um marco histórico da evolução política brasileira. Segundo eles, pois refletiu os anseios e as aspirações da população na época. Bom, a nota, para dar esse caráter, suposto caráter de legalidade, né, cita uma série de movimentos que teriam apoiado o golpe, se referenciando aos movimentos ligados à igreja, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, que é bom lembrar que, à época, né, perfilou entre as entidades que apoiaram o golpe militar. Pois bem, os militares fazem tudo isso, né, para exaltar exaustivamente, né, no seu comunicado, todas as iniciativas tomadas por aquele regime de exceção. Segundo a nota, né, diz o seguinte: nos anos seguintes ao 31 de março de 1964, a sociedade brasileira conduziu um período de estabilização, de segurança, de crescimento econômico e de amadurecimento político, que resultou no estabelecimento da paz no país, no fortalecimento da democracia, na ascensão do Brasil no concerto das nações e na aprovação da anistia ampla, geral e restrita pelo Congresso Nacional. Veja bem que a nota leva ao absurdo, né, desenvolve a tese absurda de que uma das virtudes do próprio golpe de Estado teria sido quer dizer, um perdão dos próprios militares golpistas pelos crimes cometidos ao longo da ditadura, tortura, desaparecimento de pessoas, assassinatos. Esses criminosos, calhordas, chefe das Forças Armadas, né, no momento, nos dias de hoje, apresentam que o perdão a esses criminosos, a anistia que a eles foi concedida, seria uma das principais realizações do próprio regime oriundo do golpe militar. Bom, a nota publicada então no dia de ontem, né, já na noite de ontem, na calada da noite,
poderíamos por assim dizer, do dia de ontem, também destaca, né, procura apresentar, né, fazer toda uma ode, toda uma exaltação, né, dos anos de ditadura militar, contrastando, né, com os dados, inclusive apurados pela Comissão da Verdade, né, que foi instaurada em 2014, que indicou pelo menos 191 mortes e 210 desaparecidos em resultado da perseguição dos militares, né, e 33 corpos localizados posteriormente, que totalizaram, em números contabilizados, né, nos quais houve denúncias, houve algum tipo de apuração, 434 pessoas assassinadas pelo regime militar no Brasil. Isso sem falar, né, no regime de sofrimento, de retrocesso provocado pela ditadura, que obviamente levou à morte de centenas de operários, de trabalhadores, de pessoas que foram não diretamente perseguidos como enquanto terroristas, enquanto elementos políticos, mas que foram resultados da degradação das condições de vida, do sofrimento imposto ao povo brasileiro pelo regime militar, instituído no país sobre a direta intervenção, sobre a tutela, sobre as ordens do imperialismo, e que inclusive levaram o país, né, a todo um processo de submissão, de comprometimento, né, com os interesses do imperialismo, adquirindo aí uma gigantesca dívida externa, realizando um conjunto de negociações e negociatas de favorecimento do capital estrangeiro, de favorecimento da presença desse capital, do domínio do capital estrangeiro na economia brasileira, né, em favor dos tubarões capitalistas, principalmente do capital norte-americano. Bom, a nota, queria destacar, né, muito mais do que simplesmente uma exaltação dos militares, eleitoral, e os militares dão claro demonstração de que estão presentes na cena política e que estão dispostos, que apoiam o regime atual golpista, o regime atual nascido, né, de um golpe total, com a participação do Partido Militar, né, do partido que hoje tem mais de 6 mil cargos federal, né, tem mais cargos no atual governo do que tinham os militares, inclusive na ditadura militar, né, de que esses senhores estão dispostos a levar adiante a luta para manter e aprofundar essa política, né, já que eles vêm aí no modelo de 64, no regime, um verdadeiro modelo, né, nas palavras citadas na nota, de desenvolvimento do país, de período de progresso, né, todo aquele período tenebroso de obscurantismo, desaparecimentos, de morte, de tortura, de sofrimento do povo brasileiro. Bom, nos chama atenção diante disso, queria destacar aqui a política totalmente covarde, a política, no mínimo, confusa, né, de setores da esquerda, né, porque os militares cumpriram o papel que é natural, que é esperado, né, de elementos tão reacionários, de elementos tão obtusos, golpistas, inimigos do povo brasileiro, capachos do imperialismo. Mas e a esquerda? A esquerda que, ao longo de pelo menos 30 anos, saiu às ruas, né, para protestar contra a ditadura, para dizer que era necessário lutar para que ditadura nunca mais, né, para que não se repetisse o que aconteceu no passado. Agora, uma enorme parcela, a maioria da esquerda, resolveu botar o rabinho entre as pernas sobre os mais variados argumentos, né, inclusive sobre o argumento ilusório de que, visto repetido inúmeras vezes a exaustão nos últimos anos, de que nesse momento o país vive um processo democrático,
que, inclusive, é preciso defender a democracia que existe no país, né? Que a gente não sabe onde está, ninguém sabe, ninguém viu, mas que muitos setores na esquerda procuram apresentar que existe, que seria uma realidade. E não só isso, de que esses mesmos generais golpistas que publicam notas elogiando a ditadura militar de ontem, e elogiando e participando, integrando o governo da ditadura que nós temos hoje, seriam garantidores da democracia, né? Seriam elementos que assegurariam ao povo brasileiro de que nada errado poderia acontecer. Essa ilusão levou, inclusive, que muitos setores, eu ouvi ao longo da luta, da campanha de luta contra o golpe, da boca de muitos dirigentes da esquerda. Eu vou citar um deles aqui, do companheiro Pedro Stedley, né, que na primeira Conferência Nacional da Frente Brasil Popular, né, disse que não havia possibilidade de que o Lula fosse preso, por exemplo, porque os militares, uma ala patriota dos militares, impediria que isso acontecesse. Eu vi isso ser repetido por dezenas de articulistas da esquerda, escrito, falado em palestras. Bom, e tudo isso se mostrou a mais estrondosa ilusão, né? A crença de que haveria no alto comando das Forças Armadas uma ala nacionalista, uma ala que defenderia os interesses do povo brasileiro e não permitiria que isso acontecesse. Pois bem, nesse momento, a esquerda, ao invés de denunciar, não com conversa fiada no Congresso Nacional, não com simplesmente notinhas, né, com twitters, mensagens nas redes sociais, mas através da forma mais efetiva, mais eficaz, né, a única verdadeiramente válida, que é a mobilização dos trabalhadores, da juventude nas ruas. As articulações golpistas, como eu disse, coloca o rabinho entre as pernas, finge de que nós estamos vivendo uma democracia, de que não há perigo, de que as declarações dos militares não são uma ameaça muito clara, né, diante da crescente revolta do povo brasileiro, diante do fato de que a imensa maioria do povo brasileiro quer mudar a situação, quer pôr fim à ditadura que nós vivemos hoje, inclusive elegendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A esquerda se ilude que tudo está tranquilo. Vamos acreditar nas pesquisas que indicam que o Lula está na frente e vai ganhar as eleições tranquilamente e que os militares nada farão, porque eles são democratas que vão aceitar, né, todo o jogo democrático. Vã ilusões, né? É coisa de gente que perdeu o juízo, que não consegue ver um palmo adiante do nariz, que por isso não enxergou e não lutou de maneira devida contra o golpe, ou quando o fez muito tardiamente, né? E que hoje segue por isso mesmo, repetindo os mesmos erros. Muitos setores, inclusive, que também não viram o golpe de 64, que, como, por exemplo, os companheiros do então Partido Comunista Brasileiro da época, diziam que não havia sequer ameaça de golpe. Lembro aqui da declaração do então, da época, líder do Partido Comunista, o Prestes, de que não havia ameaça de golpe, mas que se houvesse tentativa de golpe, os militares cortariam a cabeça dos golpistas, né? Quando foram os militares, justamente, que organizaram, que estiveram à frente do golpe e que estabeleceram no país, né, o mais longo período de ditadura de toda a sua história republicana. Então, fica aí. Bom, e aí eu emendo com outra questão fundamental, que, em oposição a toda essa capitulação, em oposição a toda essa política covarde, né, o Partido da Causa Operária, o Bloco Vermelho, os comitês de luta estão chamando para amanhã atos para protestar contra a ditadura de ontem e de hoje, né? Vocês têm aí a imagem do card, do cartaz que vem sendo distribuído aí nas redes sociais, na convocação feitas aí aos militantes da esquerda, para amanhã comparecer em São Paulo. O ato acontece a partir das 17 horas, no MASP, na Avenida Paulista. Abaixo a ditadura, fora Bolsonaro, Lula 2022. Porque lutar contra o golpe,
Lutar contra a ditadura hoje, né, é lutar por fora Bolsonaro e por Lula presidente. O resto é conversa fiada, né? Então, amanhã, ato em memória das vítimas da ditadura militar de 1964, né? E ato também de luta pelas reivindicações dos trabalhadores e das vítimas da ditadura de hoje, né? Porque a ditadura do capitão fascista Jair Bolsonaro, do general fascista Hamilton Mourão, militares como Eduardo Braga, que assina a nota de hoje, dos milhares que hoje ocupam cargos no governo Bolsonaro, eles são responsáveis ao lado pela 160 mil brasileiros na pandemia, pelo recorde de fome, de desemprego, de entrega da economia nacional, como a gente vê no caso do petróleo, vê no caso da Petrobras. Então, é preciso sair às ruas. Nós fazemos convite, né, aos companheiros do PT, aos companheiros do PSOL, do PCdoB, de toda a esquerda, né, porque a ilusão que esses setores muitas vezes expressaram no regime atual, né, nos chefes militares, não conduziram a esquerda e os trabalhadores a lugar nenhum que prestasse, pelo menos, né? O que nós estamos vivendo são momentos de retrocesso, são momentos de agravamento das já precárias condições de vida da imensa maioria do povo brasileiro. Então, amanhã, né, queremos convidar, e serão atos de uma importância, embora mesmo que não sejam atos grandes, é preciso mostrar, né, que a esquerda combativa, que a esquerda classista não perdeu o juízo, né, está de olhos atentos, inclusive para chamar a população. Em Brasília, o ato acontece às 17 horas, como vocês estão vendo aí, na Praça do Umbi dos Palmares, lá no CONIC, perto da estação rodoviária, do terminal rodoviário, lá na capital federal. Então, você compareça no ato, se você está aí em Brasília, se você está aqui em São Paulo, né? E nós vamos estar divulgando também ao longo do dia, se tiverem outras manifestações promovidas pela esquerda, oxalá que elas aconteçam, né? E que a gente, para quebrar essa pasmaceira, essa política de capitulação, né? De aceitação, no momento em que os militares estão apontando o dedo, estão dizendo claramente que não vão aceitar absolutamente nada de democracia, que eles consideram que foi totalmente devido, válido, né? E que fariam de novo, e que estão dispostos a fazer de novo o que eles fizeram em 64. É esse o recado claro mandado pelos militares no dia de hoje, né? Recado que foi repetido também pelo Bolsonaro, que saudou o golpe de 64, e todo mundo, ninguém se pronunciou, ninguém denuncia, e principalmente, de maneira covarde, né, uma parcela enorme da esquerda se recusa, né, à necessária mobilização contra a ditadura de ontem e de hoje. Então fica o nosso convite a sair às ruas amanhã, 17 horas no MASP, 17 horas na Praça Zumbi dos Palmares, lá em Brasília. Bom, nós vamos em frente.